Pronto. Está com você a palavra. Beleza. Vamos lá, então. Agradecer Primeiro eu queria começar agradecendo, né? E começar agradecendo ao pessoal que está aqui, meus amigos que têm outra banca agora e não vão poder assistir ainda e vão assistir a gravação, porque eu vou forçar eles a assistir a gravação. Quem veio, quem está precisando de hora complementar, que eu sei que é relevante, que eu já estive nessa necessidade. E agradecer a pessoal que ficou com interesse aí, que não me conhece, mas com interesse de acompanhar meus amigos e tal. E vamos começar a apresentar, então, que nós temos aqui uns 20 minutos, né, para começar. No máximo. No máximo. Meu trabalho, vamos primeiro dar um resuminho do trabalho. Meu trabalho consiste, vamos situar ele primeiro pelo nome, das 4 linhas aos 280 caracteres. Ele é uma análise de uma tese minha, digamos, que é as redes sociais. E as redes sociais no Brasil, elas estão afetando o desempenho e a saúde mental dos jogadores de futebol brasileiro. Eu resolvi fazer um livro-reportagem trazendo tudo sobre esse assunto, tentando apresentar um panorama geral de como as redes trabalham, de como elas dialogam e de como isso afeta o dia a dia do profissional de futebol, que é um profissional assim como qualquer outro, mas que ele está, digamos, muito mais refém de um tribunal da sociedade, como eu disse na descrição, até do tribunal das redes, digamos. Ele sempre está tendo que seguir outras prerrogativas do que outros funcionários. Vamos lá. Primeiro, para começar, eu queria dizer que o plano inicial nem era para fazer sobre, acho que o Faro sabe, era para fazer sobre escola de samba e tal. Aí, primeiro, para dar um contexto de como eu cheguei nesse tema, eu acho importante. Era para fazer sobre escola de samba, era fazer uma coisa mais... Sempre foi minha ideia inicial fazer um TCC sobre samba, que eu gosto muito, eu ia fazer toda uma... Estava preparando, estava entrevistando gente até, estava conversando, mas o que aconteceu foi que eu tive esse estalo criativo. Um dia, falei, porra, isso é capaz de dar um bom TCC. E aí eu falei com o Faro, meu orientador, né? Agradeço também, a gente esteve presente. E aí ele falou, eu gosto desse tema. Se quiser trocar, tem que ser com cuidado, mas pode trocar. Eu falei, tá bom, vamos nessa então. Lá para o mês de junho, maio, eu troquei de tema. E essa razão para essa escolha é por causa de 2 fatores, assim, vamos dizer. E uma delas é por causa de um amigo meu que foi aí que teve o estalo. Esse meu amigo, ele viu o time dele perder um jogo lá e ele ficou muito irritado, muito puto, para falar a verdade. Ele xingou todo mundo, mandou mensagem para todo mundo no Instagram, sabe aquela coisa? E aí ele mostrou isso daí e um dos caras que ele mandou a mensagem viu. E ele não chegou a responder, mas ele deu uma na mensagem. Era uma mensagem meio pesada, né? Aí eu fiquei, porra, mano, fiquei me sentindo mal depois. Então eu fiquei, pô, como que nós estamos consumindo futebol? Será que é algo saudável pra gente? Será que é algo que vale um estudo, vale uma análise? Enfim. Então aí eu decidi trocar de tema. Os primeiros 2 meses, assim, foram intensos, porque eu tinha muita ideia sobre isso. Eu contatava entrevistados, as entrevistas todas ficaram ruins, eu tive que descartar todo desse período, e eu tive muita ideia, mas eu faltava um direcionamento. Aí, conforme o tempo foi passando, eu consegui arrumar um direcionamento, eu consegui arrumar um fio central, um fio condutor. Agora, não é explicada de como o trabalho veio a se formar, eu vou agora falar um pouco sobre... Ele é dividido em vários capítulos. Acho que para apresentar o trabalho, eu acho nada mais justo do que eu passar um pouquinho por cada capítulo, uma coisa pincelada, rápida, sobre
o que é cada capítulo, como eu dividi o trabalho e por que eu dividi o trabalho assim, já que bom, o PDF vai ficar disponível para todo mundo no chat, eu até posso enviar no e-mail para alguém se quiser, mas então, mas como não é um trabalho, não é um documentário, para minha ideia original fazer um vídeo documentário, né? Só que a pandemia e o celular ruim acabaram me tirando essa ideia. Então, bom, eu vou poder passar aqui o trabalho para todo mundo, mas como não é um documentário, não tem como eu mostrar um texto, mostrar ele inteiro, então acho que para o pessoal entender direito como ele funciona, acho que melhor eu apresentar um pouquinho de cada. Vamos primeiro, antes de tudo, vamos falar da tese principal. Minha tese principal qual é? Porque eu defender uma tese, né? Se eu fizer um trabalho, eu preciso defender uma tese. As redes sociais, elas hoje, em 2020 e 2021, principalmente no pós-pandemia, tornaram o principal meio onde o futebol é discutido. Claro, o boteco onde você vai no bar com os amigos depois do seu time perder e ficar puto, ainda existe, todo mundo sabe. Mas, de qualquer jeito, hoje, no dia a dia, para os fãs de futebol, para aqueles que vivem integralmente, as redes sociais, elas meio que assumiram esse papel. Especialmente no período onde as arquibancadas não existiam. Mas as redes sociais, como elas funcionam, o algoritmo, o meio de como elas se formam, elas amplificam certas posturas, como, por exemplo, ondas de ódio. Porque é o que eu vou citar à frente, mas comentários ponderados não vão repercutir a mesma coisa do que um comentário odioso, digamos, do que um comentário gratuito. Então, tudo isso acaba se tornando uma bola de neve. E, ele, e, a, e tudo é maior nas redes sociais, tudo é mais, tudo, ao mesmo tempo que tudo é virtual, então é algo irônico, mas tudo é maior. Uma derrota já sempre que ninguém presta. Uma vitória que todo mundo é o Messi, todo mundo é Cristiano Ronaldo. Todo mundo vai jogar na Europa, vai brilhar. Então, tudo isso é meio mutável. E isso amplifica também as ondas de ódio. E isso por si, como o mundo de hoje é muito interligado, isso acaba afetando diretamente quem trabalha com esporte. Em tese, deveria ser um profissional, mas que nem sempre acontece isso. Beleza, essa é a tese principal. Vamos detalhar agora como eu separei isso. Primeiro, uma introduçãozinha básica, né? E primeiro capítulo, introdução. Aí não é nada muito diferente, não é nada muito, não tentei inventar nada. Eu fiz uma análise do que são as redes, como elas se constituíram, uma relação básica com o futebol, como funcionam os algoritmos, como eu tentei explicar isso. E aí não tentei reinventar a roda. Eu acho que precisava dar esse contexto para situar mesmo o leitor, porque não é todo mundo que é acostumado também a trabalhar com as redes sociais. Não é todo mundo que sabe como que funciona. Então, esse começo aí, ele serviu para estabelecer as primeiras relações de como o futebol hoje ele depende das redes sociais para se debater. Aí a segunda parte é como elas funcionam, como funcionam as redes. Aí para esse momento eu fiz esse trabalho, sei lá, eu fiz esse capítulo lá acho que foi em maio, né? Ou junho, não lembro exatamente agora. Foi na primeira rodada do Brasileirão 2021. Eu fiz uma análise ao vivo, né? Do jogo entre Flamengo 1, Palmeiras 0. Que, ironicamente, acabou sendo a final da Libertadores, né? Mas nessa época eu não sabia. Foi os dois times mais poderosos do momento, digamos, né? Não sabíamos que o Galo ia fazer todo esse barulho que fez. E eles estreavam um contra o outro no Brasileirão 2021. E, em tese, eram times que vinham em grandes momentos. Um era o campeão brasileiro, o outro era o campeão da Libertadores, nem um ano antes, por causa da pandemia, 6 meses antes. Mas o que a gente via é que, mesmo estando em grandes momentos, esse time, o Flamengo, inclusive, vinha de ser campeão da Supercopa, do campeonato regional, do campeonato estadual também, nós víamos a torcida, tudo era muito, tudo um lance era sinal para uma pessoa ser xingada. Mas não era um xingamento, o xingamento acontece, todo mundo sabe, era um xingamento
fora do tom, um xingamento onde colocava, sei lá, o caráter em dúvida, era uma coisa mais pesada. E eu fiz essa análise baseada nesse jogo e a gente botando na prática, porque eu achei que é importante começar por esse caminho, porque realmente mostra que, né, a gente tem um não é uma coisa que eu estou falando aqui e aí nem acontece, e o pessoal, esse moleque aí tá falando nada com nada. Mas é uma coisa que realmente acontece na prática, eu consegui mostrar isso em uma circunstância que deveria ser positiva. Dois grandes times estreando na competição. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2 é quem é o jogador de futebol brasileiro. Situado as redes, a gente precisa trabalhar com os protagonistas do trabalho, os jogadores de futebol. Esse é o momento onde eu entro na história, né? Eu participo para uma escolha que eu acho que depois eu até acredito que eu vou ser perguntado, então não se vou entrar em muito detalhe, mas eu falo da relação com um conhecido meu de infância, de que ele tinha vindo para São Paulo, né, para tentar sorte como jogador de futebol. Ele ainda estudava, ele era ainda um cara considerado de sorte, mas que era uma situação de muitos como jogadores se tornam profissionais, que, claro, que isso não é uma regra, mas são pessoas em sua maioria são gente de condições muito baixas, né? São gente que tem o sonho como subsistência a maioria das vezes. E é muito difícil chegar. E não sei onde você é bom, não sei se você vai chegar, porque tem todo um caminhos muito sinuosos para você conseguir se transformar num jogador de futebol. E nessa sessão eu tento analisar isso, tirar aquele conceito histórico de todo jogador de futebol é rico, utilizando dados da CBF, dados oficiais. Eu mostro que a suma maioria dos jogadores de futebol no Brasil, que é onde a pesquisa se estabeleceu, eles são amadores, a grande parte precisa de outra profissão para conseguir fechar as contas, e isso é um caminho que muitas vezes não se vê na mídia, porque o pessoal fala, são aqueles caras riquinhos. Isso existe, realmente. No topo, na elite, tem um pessoal que é milionário, né? Você pega o Neymar, o Messi, os caras, pô, ganha mais em uma semana que eu vou ganhar na minha vida. Mas isso é o 0,001%, como na sociedade, né? Que é muito desigual. Beleza. Aí o próximo capítulo é a saúde mental no esporte, que mostra como a saúde mental vem sendo debatida no âmbito do futebol e do esporte em geral. Esse é um assunto que está crescendo, né? Está sendo cada vez mais debatido por meio da iniciativa de próprios profissionais, e é algo que a gente vê, eu começo citando no caso das últimas Olimpíadas, a Simone Biles, aí eu cito o caso de outros esportistas que também tratam do assunto, Kevin Love, Nilmar, de várias modalidades, e para trazer dados de científicos, de pesquisa sobre a saúde mental de jogadores de futebol. Que, como eu tento apresentar nos dados, eles sofrem com transtornos de uma maneira muito maior do que pessoas de certa forma normais, assim, por diferentes motivos. Mas é algo que mostra como essa profissão está correndo esse risco. E eu acho que aí depois eu cito o caso do Neymar um pouco também, porque uma coisa aconteceu enquanto eu estava fazendo foi que ele foi dar uma entrevista, né? Inclusive, eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a traduzir essa entrevista, pois é, e que ele falava que, pô, eu não sabia, o Neymar, o cara que em tese é o rico, o milionário, que tem todo um monte de problema, que só não gosta por razões algumas até compreensíveis, que ele falou, não sei se eu consigo jogar outra Copa do Mundo, porque eu não aguento. E se o grande protagonista do esporte fala isso, então também tentando analisar isso, eu trouxe alguns relatos de jogadores que sofreram com isso. Por exemplo, Michael, que ele deu declarações muito fortes em
elite, eles têm maior acompanhamento, eles também sofrem com isso. E aí eu trouxe o outro lado também, com 2 jogadores uruguaios, eu tenho essa conexão, porque são 2 uruguaios, o Morro Garcia e o William Martinez, ambos, o Morro jogava no Godoy Cruz, o William jogava na segunda divisão uruguaia, e jogadores que cometeram suicídio, que é uma coisa que eu tive que tratar com uma parcimônia um pouquinho maior, né, para tratar disso, que eu achei relevante, porque a família de ambos citou a depressão como causa da morte. Não é uma coisa que está fora da realidade, é uma coisa que está presente e que, no caso do Morro, por exemplo, que eu entro um pouquinho mais em detalhe, a gente vê como todo o sistema, o ecossistema do futebol contribuiu para que isso tudo acontecesse. Eu acho que isso mostra como cada vez mais é necessário no tratar desse assunto. E não significa que todo mundo vai acontecer alguma coisa se não for tratado, mas a possibilidade está lá. Aí depois o próximo capítulo é o papel das redes, que eu trato das redes como um todo, como elas funcionam para alimentar desinformação no esporte. Que as redes hoje, elas servem, além de para trazer um debate público, elas servem também como um boteco. E o boteco, ele é muito legal, mas você não está preocupado em falar a verdade lá. Você está preocupado em quê? Em contar história engraçada, você está preocupado em o que acontece. Na internet, as pessoas, se ela viu alguma coisa engraçadinha, ou se ela quer ganhar alguma seguidora, influência, ela vai postar alguma coisa que, tipo, não necessariamente é verdade, sabe? Ela vai postar. Isso aí acaba chegando nos jogadores, como a gente viu. Então, e mesmo porque, como papel, isso aí já entra uma coisa do trabalho de jornalismo, né? Sobre o jornalismo também. Como as mídias vão sendo cada vez mais desprestigiadas. E vamos ver torcedores fazendo papel de jornalista a partir das mídias. Existem trabalhos muito sérios e muito profissionais, especialmente em regiões onde o futebol não é um debatido, como, por exemplo, fora do eixo, Rio-São Paulo, por exemplo, existem grandes trabalhos, mas também existem trabalhos que não são tão sérios. E aí acabam onde esses torcedores comuns são elevados ao papel de influenciadores, de jornalistas, mas não têm a responsabilidade que você precisa ter para trabalhar nesse meio, para falar sobre esse assunto. Então, o que nós vemos é uma coisa meio terra de ninguém, onde todo mundo está querendo dar o passo adiante, todo mundo está querendo falar, ganhar notoriedade sem necessariamente ter algo de importante para falar, sabe? Que não precisa ter para você dar sua opinião, mas se a sua opinião vai atingir milhões de pessoas, é meio preocupante que você vai lá e vai falar que tem que bater no jogador. É uma coisa que a gente vê, não é um exemplo que eu dei de qualquer jeito, é uma coisa que a gente vê acontecendo em qualquer influenciador de qualquer time, falar tem que invadir CT, sabe? Essa coisa de gente que é relevante. Enfim, Luca, agora temos o vamos anos caminhando aí, pandêmico. Luca. Vamos caminhando para o Oi? fim. Vamos caminhando para o fim aí, Luca. Vamos lá. Sim, tá nos últimos capítulos já, tá nos últimos capítulos já. Os anos pandêmicos, ele busca trazer essa análise da pandemia, como isso mudou a partir da pandemia. Esse daí é meio sem nada demais, então a gente vai só passar essa análise da pandemia, não tem muito o que falar. Aí tem a questão até o capítulo dos seguidores, que eu tenho que mostrar se é tão tóxico, vamos dizer, porque os jogadores ainda aceitam fazer parte desse ecossistema. Porque eles fazem parte, eles são os proponentes também, porque as redes sociais, especialmente no topo, elas dão dinheiro. Elas em que eu tento trazer hoje, elas influenciam a decisão dos profissionais, da diretoria. Por exemplo, eu tento trazer o Carlos Isal, que foi a primeira contratação para marketing no Brasil, isso muito devido às redes sociais, também para deixar o nome do Corinthians em evidência. A contratação do Cristiano Ronaldo pela Juventus amplificou muito as finanças do clube,
mas também isso muito por causa das redes, por causa que todo mundo vai prestar atenção na Juventus, porque o Cristiano está lá. Eu tento trazer uma análise um pouquinho maior sobre o Neymar, na indicação do próprio Florenzano, que me deu a dica do Automito. E o Neymar talvez seja o primeiro jogador a ter construído a própria imagem. Tudo que a gente sabe sobre o Neymar, ele construiu a partir de uma ideia que surgiu, talvez, num corredor onde fica a equipe dele. Ele construiu esse automito, o menino Ney, o menino ousadia e alegria. E a gente conhece isso porque eles deixam, eles são figuras públicas, mas eles vendem as próprias figuras públicas. Eles vendem essa figura para criar uma figura de herói, uma figura... Eles decidem as figuras que eles vão se tornar. Isso é rentável, isso é algo que consegue ser rentável para eles, para os jogadores. Isso é uma explicação. Agora, para concluir tudo isso, a gente está acabando já o tempo, conclusão. Aí eu falo tudo isso, aí precisa ter uma conclusão, né? Eu aponto um problema, eu acho que eu fundamentei bem essa pontada de problema, aí precisa ter como que a gente resolve isso. Aí eu citei 2 pontos. Eu também, de novo, me coloquei na história, nessa parte, né? O que eu faço? Tem 2 pontos que eu acho que precisam ser fundamentais. É claro que o aumento dos profissionais de saúde mental dentro do esporte é fundamental para resolver esse problema. O acompanhamento maior, desde a base, como alguns times já estão fazendo no mundo inteiro, mas a gente sabe que no Brasil isso às vezes é inviável, porque tem time que não tem dinheiro nem para pagar o jogador. E deveria ser prioridade a saúde mental? Deveria. Mas não vai acontecer. Não vai, uma coisa vai acontecer de bom grado. Se um time está precisando de dinheiro, ele não vai falar, a gente vai fazer uma equipe grande, vai fazer na Série C, na Série D, times regionais. Não vai acontecer isso, não vai ter uma equipe gigante, a não ser em casos muito únicos. Então, é uma coisa inviável. Então, eu usei o velho clichê, para falar que eu acho que para resolver esse problema que eu apontei, precisamos do tempo, mas precisamos também de suor. Suor da gente como jornalista, aí tenta também o papel como jornalista, análise do papel do jornalismo, para tratar que o jornalismo, os jogadores, os técnicos, precisam falar sobre esse assunto, porque precisa criar uma conscientização pública. Aí que eu cito, o que você está consumindo quando você acompanha futebol? O influenciador que você segue, ela tem toda essa provocação. Ele, ele o que ele fala? Tipo, gente que a gente sabe que não é bom consumir, mas a gente consome. Mas, pô, até tem umas indiretinhas aí nesse ponto que eu achei. E é isso, eu acho que nesse tempo precisa esse debate para ser amplificado. E tudo isso precisa ser dito, precisa não falar, porque o que nós mais vemos na imprensa, seja ela na escrita, ou mais vemos não, mas o que nós vemos muito é um senso comum, especialmente nas mesas redondas, que a gente vê o cara falando a coisa sem se importar com consequência, mas para viralizar mesmo. É isso que paga a conta. Então, acho que o primeiro passo se isso vem da torcida para dentro, eu acho que o primeiro passo é a própria torcida, isso é um trabalho que demanda muito tempo, se conscientizar de, pô, o que eu estou consumindo, isso que eu estou vendo é saudável para mim? Eu acho que eu concluo minha apresentação inicial aqui, passo a palavra para vocês, acho que deu para dar um resumido do que é o meu trabalho e como ele funcionou. É isso. Obrigado, Luca. Valeu. Vou passar a palavra agora, então, para o Matheus. Matheus, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Vou pedir para você controlar o teu horário. Agradeço Claro. também aí, Tá bom? valeu, Qualquer coisa chefinho. me avisa, professor, por favor, pelo Aí eu tempo. vou te dando um toque. Tá Tá bom? bom. Tá bom. Luca, mais uma vez, a gente ficou se falando durante esse tempo. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande também participar esse teu momento importante na tua carreira, na tua formação. Como eu já venho participando de certa forma, acho que é bom deixar claro aqui, gente, que o Luca trabalha como estagiário no Go.com, para quem não o conhece pessoalmente.
portal de futebol, então ele claramente ele está todo dia justamente olhando para a rede social, olhando para o que está acontecendo e vendo um pouco desse absurdo aí que virou esse mundo digital com o futebol, né? E pô, eu não tenho nem né, de novo, é muito importante estar fazendo parte desse momento de ver o quanto o teu senso crítico, o teu senso jornalístico acaba levando para uma ideia incrível, assim, é incrível trazer essa discussão agora e eu não sei o timing das coisas, mas muita coisa justamente se juntou, né? Porque eu trago, porque acho que me bateu muito ali quando você traz o caso da Simone Biles, que não é exatamente um caso de ódio digital, talvez, um pouco, a gente não sabe, mas da questão mental no esporte e, enfim, daí traz para o futebol, o caso do Michael, enfim, o Morro Garcia, que era um caso que eu nem lembrava direito, nem lembrava muito, mas quão pesado é isso, né, e realmente faz parte, e a gente está num contexto ainda de distanciamento, né, eu estava contando aqui, a gente tem 19 pessoas acompanhando, que em condições normais talvez estariam presentes no mesmo ambiente, enfim, e só esse meio digital que a gente está, ele acaba distorcendo muita coisa que a gente vai trocar ideia aqui também, né? E como essa relação muda, já faz 1 ano e meio, enfim, com arquibancada e campo, obviamente, ela tá aí, e é importante que você tenha trazido muito essa questão do digital nesse tempo nesse tempo maluco que a gente vive agora. Né? E claro que, mais especificamente falando de saúde mental, e como a gente sabe que isso é importante não só para quem é milionário, mas como enfim, um direito fundamental também, né, da gente como sociedade. Enfim, eu acho que o teu trabalho, ele traz como eu já falei, uma maturidade muito grande de texto, a tua desenvoltura com ideias é muito interessante, é muito bom, é muito legal de ler o teu trabalho. Vou fazer alguns apontamentos de dúvidas que eu tenho também, mas enfim, deixa eu só me pegar aqui o texto. Assim, quando como você mesmo falou, né, que você traz ali o caso do Flamengo e Palmeiras para ilustrar esse ambiente que a gente vive hoje, eu gostaria de ter visto mais a questão de do que exatamente foi falado, assim. Tipo, eu gostaria de ter visto ali uma reprodução de tweets. Imagino que você tenha isso guardado de alguma forma, enfim, catalogado, porque, né, você até fala ali uma questão de que seria até muito impróprio falar o que é falado ali, mas esse é o teu objeto, né, no fim das contas. É o quão absurdo se tornou esse tribunal digital num jogo de 2 times que estão por cima, entendeu? Tipo, o torcedor está impaciente com pouca coisa, né? A gente teve até o caso, só para trazer um pouco mais, o caso do Flamengo, foi perder uma final de Libertadores, tinha torcedor jogando tinta no ônibus do time meio de semana agora, acho que foi. Isso é muito doido, assim. Isso é muito, muito maluco, assim, enquanto amplificou essa nossa distanciamento, amplificou e distorceu a nossa percepção de futebol mesmo, né? Como você mesmo coloca. Mas acho que teria sido legal mesmo a parte chula incluindo essas pessoas, porque não... Opa. Teria sido interessante aparecer isso. Mas também acho que você coloca bem, assim, o que está acontecendo, né? Bom, você traz dados muito bons sobre quem é o jogador de futebol brasileiro, como ele é um cara, ao contrário do que a gente, como você colocou, ao contrário do que a gente conhece normalmente, é um cara normalmente com salário baixíssimo, condições de vida, e obviamente ele não vai ter condições de
pagar um tratamento, enfim, de acompanhamento psicológico, porque ele acaba sendo justamente um meio de subsistência para uma família, para um núcleo familiar, para muitas pessoas que dependem dele, e a saúde mental é o que menos importa, né? Bom, questão da Simone Biles também, muito, como eu falei lá, todos os casos que você traz, muito fundamentais para esse trabalho, obviamente. Você faz um apanhado muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui só. As anotações estão no tablet aqui. Vamos ver. E aí você traz a questão do discurso do futebol, o papel das redes no futebol, no caso, acaba sendo o papel das redes na vida, assim, e talvez para dar talvez pudesse ter um pouquinho mais de estofo teórico, assim, porque muito já se fala de redes de ódio, né, nos tempos atuais, já faz tempo que isso já acaba aparecendo em algum trabalho acadêmico e outro. Porque, na verdade, esse ódio político, por exemplo, que a gente vê todo dia, já faz, sei lá, uns 3 anos, 4, 5 anos seguidos, ele é reproduzido com talvez as características do futebol, inerentes do futebol, transplantado para essa questão, tipo a intolerância, a falta de diálogo, a falta de como debater opiniões, enfim. E eu senti um pouco de falta disso, talvez, assim. Acho que ter uma oportunidade também de dialogar o momento geral que a gente vive e como isso chove para dentro do futebol e discussões clubísticas nas redes sociais, especialmente Twitter, né? Mas igual, de novo, vou continuar repetindo, as tuas ideias são muito boas, assim, tipo, encadeamento de ideias são muito boas. Eu até não sei como isso chegou a ser discutido, assim, professor, mas acho que poderia ser um bom ponto de partida caso você quisesse seguir uma pós-graduação, assim, para aprofundar esse trabalho. Claro que vai ter bem mais suor e tempo também, de certa forma, mas acho que a sua paixão por esse tema específico está claro, assim, enquanto você se esforça em explanar, em ilustrar muito bem esse mundo que a gente está vivendo e esse mundo que é o teu objeto de estudo aqui. Então, acho que teria um bom gancho aí para seguir uma pesquisa, talvez, se fosse do teu interesse. Eu não sei como é a tua relação com a academia também, enfim, mas acho que fica a dica, assim, é bacana, é bem bacana. Eu fiquei um pouco perdido só naquele capítulo do... Deixa eu lembrar qual é o capítulo agora. O capítulo de seguidores que vale mais que dinheiro, eu achei ele um pouco deslocado da nossa discussão geral, assim. Talvez ele coubesse dentro de alguma outra parte sobre o papel do atleta profissional dentro das redes. Não sei, queria entender um pouco também qual foi a tua proposta ali exatamente, assim, porque ele dá uma estourada muito grande do fio que você vem puxando, e daqui a pouco puxam para uma coisa para voltar a ilustrar algo que já foi meio que colocado, a relação do Neymar, como o Neymar cresceu no mundo digital, enfim, como ele é um filho do Twitter, do Facebook. Ele acaba meio que dando uma destoada, assim, um tema geral na tua linha de argumentação, até porque ele já pula depois para a conclusão,
e nada ali exatamente te leva para aquela conclusão, assim. A tua conclusão, na verdade, ela já foi desenvolvida antes, parece, assim. Então, eu fiquei um pouco perdido ali qual era a ideia. Talvez as ideias dele coubessem dentro da parte, por exemplo, de quem é o papel das redes, né, o papel das redes e um pouco também de quem é o jogador de futebol, enfim, essa coisa do cara que capitaliza da sua imagem através também das redes sociais, enfim. Mas, né, como eu coloquei, enfim, eu fiquei um pouco... Né, acho que as conclusões são, claro que vão ser sempre nossas, ou sua, no caso, como autor. E aí eu queria te perguntar, assim, qual é a conclusão? A conclusão que a gente precisa estudar mais sobre isso, a conclusão é que a gente tem que esperar só um melhor posicionamento de jornalístico, que eu concordo totalmente, embora, como você bem sabe e vive isso nos atropela, assim, esse julgamento humano e ético também. Não ético num sentido maldoso, assim, mas de algumas considerações que a gente se perde no ritmo de trabalho e de apuração e redação. Acho interessante, mas eu queria entender um pouco mais, assim, o que toda essa consideração nos levou agora, o que a gente efetivamente pode fazer com isso. A gente vai estudar mais sobre isso, a gente vai debater mais, ou se encerra por aqui, assim. E eu não sei, eu queria também, como dúvida pessoal, assim, se havia você menciona ali uma entrevista com um profissional. Eu não sei se ela teria, a ideia, eu não entendi, acho que não entendi muito bem essa parte. Pode ser desculpa se foi uma coisa minha, assim, mas a ideia era que tivesse considerações de um profissional de psicologia dentro dessa nossa argumentação toda, era que tivesse a visão de algum atleta sobre essas questões, sobre como ele reagiria a críticas, a elogios e como ele convive com esse tribunal digital, que muitas vezes passa dos limites. Eu não sei, talvez sim, porque as ideias, obviamente, elas fazem sentido para gente que conhece o meio todo, para gente que tem um pouco de sensibilidade humana também, obviamente. Eu só queria entender se houve essa ideia em algum momento e qual foi um pouco também, acho que do teu processo de escrita desse trabalho de conclusão. Se mudou no meio, enfim, se você teve que refletir mais para ter um arcabouço teórico seu próprio, né? Enfim, assim. E aí eu só acho que, nas minhas considerações gerais, acho que era mais isso, assim. Eu posso estar errado, enfim. Eu só acho que você tinha, talvez em alguns pontos, eu apoio a história do Eric, por exemplo, como o seu caso, de trazer a tua experiência pessoal, enfim, tua observação, tua crítica para a nossa argumentação, mas tem muitos momentos que você se coloca um pouco demais assim no texto. Talvez seja uma linguagem um pouco mais neutra, assim, tipo, você fala alguma coisa que eu gostaria de estar sendo julgado assim, creio que não. Eu acho que eu tenho outras observações aqui, deixa eu dar uma olhada. Acho que alguns momentos dava para ter uma coisa um pouco mais neutra, assim, até para mostrar o teu distanciamento crítico do teu objeto,
por mais apaixonado que a gente seja com ele, assim. Eu posso te passar depois, assim, é só uma coisa que me saltou um pouco aos olhos. Não é maior, não é nem perto um grande problema, mas como o trabalho, talvez, científico fosse importante dar um pouco essa enxugada, assim. Tem umas coisas de correções também que eu posso te passar depois. Eu acho que você deve ter uma oportunidade de fazer ajustes finais até que seja publicado, enfim, né, professor? Posso passar depois, enfim, mas é mais isso, assim, eu tive esses questionamentos. Embora, enfim, de novo, acho que teria sido muito difícil dar uma profundidade grande, porque esse é um trabalho de conclusão, né? Ele não é os passos seguintes, enfim, ele tem suas limitações de tempo. É difícil fazer um trabalho com muito estofo, com muito estudo de casos individuais, enfim. Mas é isso. Parabéns. Só essas observações mesmo que eu faço e esses questionamentos que eu tenho para ti, assim. Agora responder, então. Ó. Com você, Luca. Opa! Meio alto aí, só peraí. Enfim, eu fui anotando aqui os pontos, né, para me situar, me perder aqui. Beleza, vou fazer uma ordem meio cronológica, então vamos lá. Primeira questão dos tweets, daí realmente o próprio Faro tinha me dito isso, não sei se você lembra, é algo que eu ia fazer, inclusive, vendo agora, eu tenho que admitir, eu não sei porque eu não fiz, porque eu estão salvos, eu tenho o link todos, eu ia tirar print deles, mas é uma coisa que acabou passando despercebida, é uma coisa que realmente faltou, eu sinto isso. Tinha alguns que eu fiquei eu lembro, quando eu tava, tinha alguns que eu fiquei na dúvida, porque, como eu falei, era um pouco agressivo, digamos, e eu fiquei, não sei se eu posso, mas no final também eu não tive essa preocupação, tanto que minha última frase também não é uma coisa meio agressiva, digamos. Então, essa dos tweets eu concordo que faltou isso, eu achei tava algo para fazer, tava salvo, até o que eu posso colocar, acrescentar numa revisão final, como você disse, e é isso. A questão do estofo teórico, da estofo teórico do momento em que viver, é a segunda aqui que você falou, eu acho que isso, na questão de estofo teórico, eu acho que não, porque sempre, tipo, sei, acho que é lógico, tá certo, sempre podia ter mais, eu acho que qualquer trabalho, qualquer coisa que faz, sempre é bom quando você tem um estofo maior, assim, eu acho que é algo que realmente faltou, como faltou em qualquer coisa, porque quanto mais você conseguir mostrar, interligar, né, eu acho que fica mais denso, fica mais complexo, de certa forma, de uma forma boa. A questão do ódio e do momento onde vivemos, eu acho que foi uma opção, não sei se foi a opção certa, mas eu digo porque quando eu vejo, assim, eu certa forma, tem alguns temas que eu até imagino que eu vou ser perguntado disso depois, né? Não sei, acho que não, então não sei também, que eu resolvi não tratar, porque eu consigo, porque eu talvez eu tenha porque eu considerei de que talvez eles demandem um trabalho por si só, e se eu só citasse, talvez não conseguisse dar a profundidade merecida. Como, por exemplo, todo esse trabalho que eu tenho até todo esse trabalho que eu citei do Now e das ondas de ódio, isso dialoga muito com o racismo estrutural da sociedade, que é algo que, com certeza, que é muito importante, que nós vemos sempre no mundo do futebol, dá para fazer ligações muito importantes com o futebol feminino, que é algo também que a gente sabe que tem uma contra-reação de setores machistas da sociedade muito forte, sempre que a gente vê no futebol feminino sempre citado com destaque. E como o futebol dialoga com o clima atual, talvez se fosse uma necessidade, talvez eu tenha errado, mas foi uma escolha, eu falei,
eu acho que isso dá um trabalho mais denso por si só. Eu fiquei com medo de citar algo assim e ficar meio solto, sabe? De ficar, pô, será? Porque eu sinto que talvez pudesse ser feito a partir do, digamos, do crescimento do fascismo no Brasil, algo assim, pudesse ser feito um trabalho por si só de como isso mudou o panorama da sociedade em relação ao futebol e às redes. Eu não quis entrar nesse tema, eu tentei deixar um pouquinho mais, um pouquinho menor, um recorte um pouquinho reduzido. E nisso foi uma questão estilística, não sei, talvez fosse necessário ter uma opção um pouquinho maior, aí, mas essa foi a minha opção nesse caso. Agora, depois tem o capítulo dos seguidores, né? Isso aí foi uma questão do que é importante dar o contraponto, né? Foi falou assim, as redes sociais, tá? Eu apontei, sei lá, esse é o 7º, 8º capítulo, eu apontei em todos os outros capítulos o mal, tudo ruim que faz e tal. E aí eu olho assim, eu penso, pô, até o Faro me incentivou isso, eu achei que ficou interessante também. Qual que é o outro lado disso? Porque às vezes não trazem nada de bom pro futebol. E aí eu tava. E aí eu fui fazer esse capítulo baseado nessa ideia. E a escolha para ele ser por ele ser o último capítulo antes da conclusão foi uma coisa, digamos, como você vê, assim que eu termino o outro capítulo, o capítulo dos anos pandêmicos, eu vou direto para os seguidores. Começo falando uma coisa que realmente não tem muita relação. Mas a minha escolha estilística nesse, também posso estar errado, sempre não sei. Foi gradualmente, assim, o que eu achei, que eu foi uma jornada, assim, gradualmente, assim que eu fui tratando, eu fui interligando mais com o resto do trabalho, para deslocar na conclusão, você vê, você até falou, no final a gente chega no mesmo ponto que a gente chegou no começo, porque isso foi proposital, não é tudo que deu certo, foi proposital, eu acho que isso deu certo, não sei, mas isso aí acabou sendo proposital, porque eu falei, eu vou começar falando de coisa que não tem muito a ver, mas que fazem parte do universo das redes do futebol, que eu acho importante tratar, para depois a gente interconectar com o tema, porque eu começo elaborando os positivos das redes. E depois a gente que são positivos, porque quem não gosta de dinheiro? Eu gosto de dinheiro, os clubes gostam de dinheiro, então, pô, é positivo. Os jogadores gostam, então, mas aí a gente vai vendo no final do capítulo, como isso dialoga com o universo que a gente já tinha construído, de que o futebol é desigual, os jogadores eles vivem realidades desiguais e que mesmo o lado bom também tem seus obstáculos, digamos, e como esses obstáculos dialogam diretamente com aquilo que já tinha sido dito antes das redes, dos últimos capítulos. Essa foi minha escolha e foi aquela coisa para depois fazer a conclusão, foi aquela coisa do outro lado na matéria, sabe? Que você coloca no final ali, outro lado, 2 pontos, você coloca o outro lado. Mas como foi uma matéria um pouquinho, não é uma matéria, é um, é um trabalho, né? Uma tese. Não foi um outro lado básico, foi um outro lado também pontuado, despontuado com algumas coisas. Essa foi a minha ideia nessa questão. A conclusão foi porque eu fiz a conclusão pensando num lado mais jornalístico, digamos. Porque eu pensei assim, tá, mesmo que eu faça um puta trabalho, eu não sei se foi o meu, isso aí eu tô falando em tese, né? Eu acho que vai ser difícil que esse trabalho seja, digamos, não vai ser uma coisa que vai virar mainstream, não vai ser debatido nas redes, não vão ler os meus textos e falar, não, falar, sei lá, na aula de jornalismo do ano que vem, não vão passar, olha, isso aqui. Eu acho que é uma coisa que eu tentei usar a reflexão, a conclusão, e até isso que eu experimento mais na coisa da experiência, também como uma reflexão mais pessoal, digamos, porque eu tô terminando a faculdade de jornalismo agora, se eu passar no TCC, né, claro, eu tô terminando a faculdade e eu vou entrar no mercado jornalístico, espero, tipo, com mais cara de cabeça, sem ter a faculdade, como um profissional formado. E aí eu acho que, você não falou que no dia a dia é difícil, mas
eu pensei assim, tá, boa parte do que precisa ser feito, eu não tenho muito condição de fazer, sabe? Não é aquela coisa, posso pontuar o que precisa ser feito, até citei algumas coisas aí no começo do capítulo, se não me engano, mas não tenho condição, por exemplo, de instituir reformas no futebol, e tem coisas que são meio inviáveis na realidade brasileira. Depois funcione na Premier League, como citei, mas que aqui no Brasil não vai rolar, porque a gente sabe que a gente vive no Brasil. E é isso. E aí, tipo, aí eu resolvi fazer isso com uma reflexão mais pessoal. Como um jornalista que está entrando agora no mercado consegue ver isso pelos olhos dele? Como que um jornalista consegue olhar isso? Tem que ter um cuidado maior, sim. Como que um jogador profissional, que é o que de certa forma é a vítima desse cenário, porque tem que falar, é foda falar, eu sei, mas cada vez que eu vejo um jogador falando, eu vejo que isso ganha mais força. É até ali com o caso da Simone Biles, porque nunca se falou tanto de saúde mental até a Simone Biles fazer aquilo na Olimpíada. Ela foi muito atacada por isso. A gente vê, eu até citei ali no texto, mas é uma coisa que efetivamente fez a diferença. E não dá para exigir, porque não é o papel do jogador também, mas é algo que eu acho que precisa ser uma reavaliação de todas as partes, e aí eu entrei mais nessa questão jornalística justamente porque eu acho que eu fiz um trabalho de jornalismo, mas também um trabalho sobre jornalismo. Eu tenho nesse tema várias partes, né? Eu tenho que citar uma reflexão um pouquinho maior sobre o jornalismo, e aí é por isso que eu fiz. Concluído, Luca. Aí, Vamos terminando. tá bom, tem uma última coisa aqui, então. A questão da entrevista foi que tá meio, tem aqui no conclusão, na final, com o profissional de saúde, né? Então, essa entrevista aí foi meio que foi, digamos, uma entrevista, foi uma, digamos, conversa, assim, porque, como eu disse, não foi num cenário usual. Foi uma coisa meio que foi no começo, quando eu tava naquela momento que eu falei que eu tava meio desfocado, assim. E aí a entrevista ficou ruim, porque eu soltei o tema assim meio e aí ele falou mais, pô, eu não sei muito disso, sabe? Precisaria pesquisar sobre isso, porque eu também não fiz perguntas muito boas, foi naquele momento de empolgação que eu tava, pô, vamos lá, vamos pesquisar, vamos falar com muita gente. Logo no começo, falo, até vai lembrar, eu acho. Eu tava, não, eu tô falando com isso, com isso, com isso, com isso. É no final, quase que nenhuma dessas eu resultei alguma coisa, só com o Eric que eu consegui falar com ele, ele me passou umas informações. Eu não quis falar, ser entrevistado, mas ele passou informações sobre ele mesmo, que eu usei. Mas a maioria eu fiquei nesse momento, e aí por isso que eu optei por trazer mais relatos e mais histórias por, por causa desse ponto, que eu achei até mais impactante pro leitor. E, pessoal, acabando a última coisinha aqui do processo de escrita que você falou, para no texto, foi uma opção, isso aí foi uma opção. Eu falei com o Faro algumas vezes, porque eu acho que foi aquela coisa que eu falei da reflexão. Eu também usei esse trabalho para refletir. Tem até um momento que eu falo que eu não mostrar que eu não tenho piada de vidro, né? Que eu já falei muita besteira na internet sobre depois que São Paulo perde, eu já xinguei muita gente, já falei as coisas nada a ver. E aí, tipo, eu também tento usar isso como reflexão pessoal. E é algo que eu vi muito. Eu me senti uma barata ali entre os três. É, aí é algo que eu gosto muito quando eu leio livros assim, sobre isso, uma coisa meio new journalism, sabe? Eu vejo, eu acho muito bem demais, eu acho que foi essa opção. Talvez não fosse o momento, mas é uma coisa que me prende mais quando eu vejo, porque ainda mais quando é texto de jornalista, assim, porque no meu caso eu acho, falo, pô, caralho, que legal, eu queria estar na pele desse cara, assim, eu tava, ou, assim, é uma coisa meio que me aproxima dos personagens e mostra que, tipo, eu acho que, para mim, eu me insiro nesse mundo, assim, eu acho que o texto fica um pouco mais dinâmico,
denso, porque ler trabalho acadêmico eu acho meio cansativo, apesar de ser necessário, é meio cansativo. Então, por isso eu tentei trazer essas intermissões assim um pouco mais leves de ler, para tentar aprender um pouco mais o quem está lendo. Assim, eu acho que essa foi a escolha. E é isso, acho que eu passei por tudo, né? Não sei se faltou alguma coisa, se faltou, posso ter corrigido aí, mas é isso. Obrigado, Luca. Zé Paulo, agora, por favor, tua intervenção, tuas considerações aí. Obrigado, Luca, viu? Vamos lá. Obrigado também, Matheus. Bom, bom dia a todos e a todas. Faro, mais uma vez, obrigado pelo convite para compor a banca. Matheus, foi um prazer ouvi-lo. E, Luca, também quero lhe agradecer o convite. Muito obrigado, viu? Então, eu vou fazer algumas considerações. Não sei nem, Lucas, se eu tenho exatamente são questões para você, mas é mais uma leitura que eu fiz do texto, que é muito instigante. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. O acerto do tema. Ele é um tema crucial, importante, atual, não só no futebol, mas no campo esportivo de um modo geral. E não é pouca coisa definir um texto, um projeto de TCC com a relevância que você traz. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar. Discutir, então, esporte e saúde mental hoje é um tema crucial. Você tem toda a razão, você traz isso da última Olimpíada, né? A posição da Simone Biles, a Naomi Osaka também tem participado desse debate. Então, assim, você acertou muito bem a questão. No entanto, e aí já dialogando com o teu texto, né? Porque eu acho que o bom texto é aquele que coloca a nossa cabeça para pensar, né? Fazer contrapontos e colocar questões, né? Mais assim de caráter mesmo pessoal. Então, eu me pergunto, lendo o teu texto, Luca, sobre essa pressão sobre os atletas, porque, à primeira vista, nós temos a impressão que é um dado da contemporaneidade, né? O esporte se torna cada vez mais competitivo, pressões de todos os lados, econômicas, mas não só. E aí, de repente, quando eu passei pelo episódio que você traz, né, muito pertinente, do suicídio do Santiago Morro Garcia, eu lembrei, por exemplo, Luca, que aí, olha, comparando Tóquio, não 2021, mas Tóquio, as Olimpíadas de 1964, você tem o suicídio do terceiro colocado na maratona, que é um maratonista japonês. O suicídio não acontece logo depois das Olimpíadas, mas está ligado ao episódio da Olimpíada. Ele não consegue nem o segundo lugar, ele é ultrapassado dentro do estádio olímpico, aquilo é vivido por ele como uma vergonha, e aí ele se suicida. Então, por que eu estou trazendo esse episódio? Para relativizar um pouco, né, a ideia que nós temos de que a pressão ela está colocada apenas no contexto contemporâneo, né? Na verdade, você pode até pensar que as pressões mudam, não é? Elas podem ter um caráter nacional, religioso, econômico, não é? Mas elas, de uma maneira ou de outra, sempre estiveram presentes. Esse é o primeiro aspecto. O segundo ponto que eu queria destacar no teu trabalho, Luca, que eu achei assim, você foi muito feliz em demarcar essa questão no teu texto, é a arquibancada, né? Você tem a arquibancada física e você tem hoje essa arquibancada virtual das redes sociais. E aí você tem toda a razão. Essas redes sociais, elas precisam de um olhar mais nuançado, né? A gente não pode repetir na academia, na análise, o herói e o vilão, a polaridade, né? Porque você tem, então, a focalização desse ódio, como você coloca muito bem, né? O alcance que o xingamento adquire, como ele se propaga e machuca, né? Quem é o alvo desse ódio. Mas nas redes sociais, por exemplo, Luca, e você sabe disso, estão ali alocadas os coletivos, que ainda não conseguem ocupar a arquibancada física, né? Torcidas LGBT,
de mulheres. Então, assim, as redes, você tem toda a razão. Eu acho que o teu texto ele consegue, então, matizar um pouco as cores, né, dessa problemática. Então, você tem razão, é um tribunal. Nesse tribunal se busca muito vilão, há uma procura pelo vilão, mas veja só, Luca, já estou aplicando o teu texto, hein? Na análise do que aconteceu ontem. Você tinha todo o cenário montado para a crucificação daquele atleta do Flamengo na final da Libertadores. E, no entanto, isso não acontece, né? Ele até tem uma acolhida bastante satisfatória quarta-feira no Maracanã, poucos dias depois de ter protagonizado, não é, esse episódio. Então, como encaixar o episódio Andréas Pereira no quadro de análise que o Luca Ribeiro nos traz, entendeu? É um pouco isso que eu acho que a tua questão coloca. Mas, de novo, muito legal. Eu concordo com o Matheus. Talvez o teu texto ele realmente ganharia até mais densidade se você trouxesse autores como Manuel Castells para analisar as redes sociais, né? É um autor que está aí, é referência. Ele até tem um texto sobre as torcidas na internet, redes de indignação, né? Um pós-fácil. Mas, assim, muito legal, você analisa o anonimato, a velocidade das postagens e a impunidade, né? A equação você monta no teu texto. O leitor que passar pelo teu trabalho, Luca, ele sai informado, esclarecido de como funciona o mecanismo. E aí eu acho que, assim, você consegue responder a questão-chave, né? Então, crescer sendo destruído, pegando aqui a tua frase, é a lógica desse mecanismo, né? Então, acho que isso aqui está muito bem retratado no teu trabalho, tá bom? Mas, de novo, Luca, eu sempre faço aqui o contraponto um pouco com o passado, né? Então, a questão do ódio. Mais uma vez, a impressão que nós temos é que o ódio foi inventado pelas redes sociais, não é? Que não se odiava antes. Assim, não é verdade. Assim, se você pegar a Guerra Fria, a eleição do Salvador Allende no Chile, né? O ódio contra o governo do Salvador Allende era uma coisa impressionante. Então, assim, o ódio ele não é de hoje. Se você pegar o período que precede a criminalização das torcidas organizadas, né, o famoso episódio do Pacaembu, nos anos anteriores você não tinha redes sociais, mas era de um ódio, de uma intensidade, a rivalidade das organizadas impressionante. Então, mais uma vez, não é que não há nada de novo, ódio em redes sociais e esporte, mas, assim, é preciso especificar a novidade, né? Eu acho que você consegue. Eu acho que você consegue mostrar que essa especificidade está na lógica do sistema, né? Em relação aqui ao quadro e os números que você traz sobre a profissão do atleta, importantíssimo. Eu acho que isso cai muito bem no teu trabalho, não é? Então, eu gostei. Isso está no capítulo 2, lá, quem é o jogador de futebol brasileiro. Mas veja bem, Luca, porque até na tua apresentação e no teu comentário agora ao Matheus, você trouxe isso, né? Mas acho que você poderia ter colocado isso de uma maneira mais enfática no texto. Você poderia, quando você traz esses números, né, 80% dos salários são concentrados por 7%, né, uma aristocracia. Quando você analisa esses dados, essa pesquisa, você poderia ter aplicado um pouco o conceito de interseccionalidade, Luca, para mostrar que a saúde mental nesse universo ela incide muito mais sobre os atletas negros. Então, classe social, renda, não é? Raça e gênero. Você poderia pegar o exemplo da goleira da seleção brasileira feminina, Bárbara, nos Jogos Olímpicos do Rio, né? Ela foi alvo das redes sociais. Então, isso cairia muito bem, porque você está nesse recorte: saúde mental, redes sociais,
e futebol, né? Então, aí, pensando numa futura publicação, de repente, Luca, né, você entrar com exemplos do futebol. Fechando, né? Então, aqui já levando para a conclusão. Eu fiquei pensando muito, porque eu também acho que essa é uma contribuição da tua pesquisa. Esse xingamento, Luca, né? Qual que é a diferença do xingamento no estádio, na arquibancada física, quando ainda não havia rede social, e o xingamento hoje, na arquibancada virtual, né? Assim, é muito interessante essa questão que você traz e coloca e discute. E eu quero parabenizá-lo, né? Porque eu acho que aí é uma reflexão crítica, muito atenta, quando você diz, olha, não vamos mistificar a velha arquibancada de cimento, né? Como se não houvesse intolerância. Havia muita intolerância, né? A questão do xingamento, do bicha, da arquibancada física, né? Era coisa comum, aquilo era naturalizado naquela arquibancada. Ela era implacável. Eu me lembro da perseguição, Luca, ao Casagrande, né? Quando acontece o episódio, ele é preso com um flagrante lá, meio armado, de drogas. Ele é perseguido nos jogos, nos estádios, como maconheiro. Aquilo é implacável. Não tinha rede social, mas a arquibancada física não era generosa de forma alguma. E, para fechar, então, o último ponto que eu queria trazer, eu senti falta, acho que você poderia ter explorado mais, e até acho que aí, dialogando com a arguição do Matheus, né, os seguidores, eu acho que isso amarraria melhor esse capítulo no teu texto, do Neymar como o cara que, né, consegue perceber, não sei o quanto isso se deve a ele ou à equipe dele, né, de usar a rede para fazer a construção do próprio mito, né? Então, ele é alvo das redes, mas ele atua muito bem nas redes. O Neymar é um craque nas redes sociais, não é? Ali, talvez, ele merecesse a bola de ouro, né, que ele tanto busca na FIFA, porque ele consegue sobreviver a todos os massacres, né? O último da Copa de 2018, né, era para ele ter assim, sido, né, eliminado, cancelado, como vocês colocam, mas, pelo contrário, né, ele dá a volta por cima e continua aí tendo muitos seguidores. Mas, enfim, texto, assim, para quem trabalha como um pesquisador do futebol como eu, gostei muito, aprendi, levou à reflexão, né, com todas as dificuldades aí de fazer uma pesquisa no contexto atual. Parabéns, Luca. Belo trabalho, viu? Opa, queria agradecer, então, aí, elogio ainda mais. Lindo de ser um pesquisador de futebol, pô, eu agradeço, fico feliz. Então, vou anotei alguns textos aqui, anotei alguns temas aqui de novo para trazer aqui, em ordem cronológica de novo. Mas vai ser meio cronológico, eu vou dar uma parada. Então, vamos lá. A questão da relevância que você citou eu acho que foi o primeiro ponto que me chamou a atenção para comentar aqui, foi que realmente eu acho que eu não vou ser o cara que você fingir que sou humilde, assim, não, teve uma dificuldade, eu acho, porque um ponto que eu tive que me atentar fazia foi para, ao mesmo tempo que não ser insensível com o texto, porque é um tema muito sério, também não ficar meio piega, sabe? Aquela coisa do... Então, eu acho que essa questão da relevância ela é um tema que talvez mais debatido. Você falou Naomi Osaka, Simone Biles, mas eu acho que o grande desafio nesse ponto foi entender como funciona e não só, sei lá, falar, xingar o outro é errado. É errado, mas, sabe, tem que entender como que funciona. Pelo menos essa foi a minha ideia enquanto eu fazia. Sei lá, eu queria citar esse ponto aí, porque eu achei interessante. A questão do suicídio do maratonista, por incrível que pareça, coincidência até, eu li sobre isso quando eu estava pesquisando sobre o trabalho, eu me atentei sobre isso. Eu não sei se eu cheguei a escrever, porque eu escrevi muita coisa e depois eu apaguei muita coisa. Foi
processo que eu estava escrevendo, eu escrevi muito, apaguei muito, porque eu fui fazendo, fiz uma reflexão, vou colocar no papel, aí depois fica bom ou não, depois eu corrijo e eu vejo. Eu não sei se eu cheguei a escrever esse texto, eu acho que não, acho que foi só uma ideia numa época, mas para trazer esse contraponto com o passado. Mas porque, como você falou, sempre vai existir problemas de saúde mental dentro do esporte de alta competição, e isso está mais amplificado. É por isso que, para tentar dialogar, eu até cito isso em algumas partes do texto, para tentar dialogar com isso, foi que eu trouxe os dados atuais, de certa forma, não são atuais, dos últimos 10 anos, que quando surgiu esse universo das redes, para mostrar aquela coisa do jogadores realmente sentem mais, porque não tem como, sei lá, eu acho que eu poderia ter feito um contraponto marco passado, talvez fosse ser uma coisa, algo interessante. Eu acho que faltou isso, talvez, um pouco. Eu tento trazer esses dados estatísticos para, de certa forma, substituir isso, mas talvez pudesse ter os dois, eu não sei, talvez tenha faltado isso. Beleza. Arquibancada, eu acho que é um dos pontos centrais do trabalho. Eu não achei que ia ter tanto a ver com a arquibancada. E torcida organizada são 2 pontos, eu acho, centrais até, mais do que tem mais a ver do que eu achei que teria quando eu comecei a fazer, porque a questão da arquibancada principalmente, porque como você falou, sempre existiu isso aí. Qualquer um que já frequentou sabe que o que você vai na arquibancada, todo mundo xingado, todo mundo é perseguido lá dentro, mesmo o ídolo, todo mundo sabe, o ídolo volta, faz 2 jogos ruins e o pessoal tá xingando ele na arquibancada. É algo que acontece, e aí, isso para nem falar em perseguição mesmo, como você falou do Casagrande, que é um episódio que eu não sabia, preciso pesquisar, até essa aí eu não sabia. Enfim, é uma questão central, eu achei, porque um dos pontos que eu acho que eu pontuei bem no texto, é que, por mais que a perseguição da arquibancada seja grave, e eu acho que também seja, e caso a caso, também tenha tido casos muito preocupantes, assim, como o próprio que você citou, eu acho que acaba tendo uma questão sendo um pouco mais suavizado, de certa forma, porque tipo, o cara erra no jogo, a torcida xinga, a torcida irritada, é coisa do jogo, assim, de certa forma. O cara tá de cabeça quente, como todo mundo competiu sabe, tá de cabeça quente, a pessoa xinga, mas não tem esse aspecto pessoal que as redes têm. Por mais que exista o anonimato, nas redes você tem uma cara do outro lado, eu acho que isso é um dos pontos de transformação que você cita do passado para o presente, e a rede você tem, por mais que não seja na arquibancada, você tem um coletivo, e é algo que é diretamente ligado ao que acontece no jogo. Na sede, talvez, o cara não vai ver na hora, sabe? Na arquibancada, o cara vai ser xingado, mas ele vai estar lá no jogo, ele vai estar correndo, ele vai estar suando. Na rede, o cara vai chegar no vestiário, tomar o banho de gelo lá, pegar o celular e vai ver. Eu acho que talvez, eu não sei se eu consegui, acho que eu consegui apresentar essa diferença no texto. E é aí que o ponto que eu queria chegar também, que eu acho que, por ser uma coisa um pouquinho mais fria, certo, do ponto de relação mesmo ao jogo, e por ser algo mais pessoal, com a presença do avatar, do anonimato, mesmo o anonimato até pode machucar mais, como todos sabemos, então acho que esse é um ponto que eu queria trazer. A questão aí, você falou a questão da Bárbara também, que você falou do seleção brasileira, é um ponto que ainda mais entra outros temas de destaque, aí você falou Bárbara, até lembrei do Barbosa, né, que é uma coisa também de passado, que também dialoga, e aí é um tema que também dá um trabalho por si só, até já falou aqui do meu tema, do título das 4 linhas, 280 caracteres, podia ser também, tá trazendo sobre isso, de Barbosa a Bárbara, a história, sabe, uma coisa, é uma reflexão que eu acho que valeria a pena trazer, talvez. É que eu falei, eu não me senti muito confortável para entrar
nesse assunto. Talvez, eu acho hoje, vendo a opinião sua, do Matheus, eu talvez devesse ter entrado mais nesse assunto. Eu acho que é algo que realmente poderia ter dado uma pincelada ao menos. Eu evitei também, porque aí nós temos mais que aí nós temos um crime, né? Que também é uma coisa um pouco, em certos aspectos disso também é meio criminoso. E por mais que eu não sei se eu acho que faltou, eu também teria que ter um cuidado um pouquinho maior também para tratar desse assunto. Não sei se eu me senti preparado, talvez isso seja um erro. Eu acho que provavelmente mas é isso. Eu acho que agradecer as palavras de novo que você falou. Tinha mais alguma coisa que eu não anotei, que eu pensei que eu ia lembrar, mas eu acabei esquecendo. Não, mas sim, você falou dos coletivos, dos coletivos, que eu acho que é um contraponto importante ressaltar também, porque a gente vê, assim, nesse setor, assim, vamos dizer, mais cult do futebol, de certa forma, é aquela coisa, a gente vê muito do culto à arquibancada, aquela entidade mítica, mas que também é uma entidade mítica, mas não é uma entidade mítica para todos, assim, é uma entidade mítica restrita a um público que não se sentia atacado dentro dele. É uma entidade mítica, mas não era uma entidade mítica para o público LGBT, por exemplo. Eu acho que então acho que apontar que por mais que as redes trazem uma nova problematização com suas vários aspectos, eu acho que ela também faz avanços nesse ponto, né? Por exemplo, que eu citei até 5 anos atrás, por exemplo, se a gente tivesse um time brasileiro fazendo alguma campanha no ano de para relação contra a homofobia, eu acho que ia ser muito, por exemplo. E hoje, todos eles pelo menos citam alguma coisa, muito pouco, mas é muito pouco, mas o Vasco está fazendo grandes campanhas interessantes, você vê o Corinthians, o Fluminense, e aí o que eu penso é claro que isso também demanda de uma transformação natural das coisas, mas isso também é por causa da pressão das redes, porque, como a gente sabe hoje, e acho que é uma coisa que também está muito clara, eu até cito, se o povo não pressionar, ainda mais, não isso em tudo, mas no futebol, se o povo não pressionar a diretoria, não vai acontecer nada. Então, essa oportunidade de diálogo, que não um diálogo direto, mas um diálogo talvez que imite a arquibancada, quando você pega uma hashtag nesse sentido, é quase como se fosse um canto de arquibancada nesse ponto. Eu acho que é algo que essa presença coletiva são um ponto bom disso. Tem seus problemas que precisam ser corrigidos, mas também é uma oportunidade, se tudo é menos centralizado, se tem oportunidade para surgirem vozes dissonantes, também tem oportunidade para essas vozes dissonantes fazerem a diferença de uma forma mais direta. Acho que esse é um ponto. Não dialoga muito com o meu tema, a questão, mas eu acho que é algo que foi relevante trazer. É isso, acho que aí contei. Bastante. Muito bem, Lucas. Obrigado, Zé Paulo. Obrigado, Matheus. Eu queria fazer umas observações que eu acho que tiveram um papel aí, algumas questões nessas lacunas que foram sendo apontadas. Acho que as lacunas não comprometem o trabalho, mas elas mostram deficiências que foram sendo deixadas para trás. A primeira coisa que eu queria observar, Lucas, é que você não pode se julgar uma pessoa com dificuldades para encarar alguns temas. Em várias oportunidades, fala assim, eu não me sinto preparado para isso. Jornalista que não se sente preparado para fazer a matéria está na profissão errada. Se o assunto que você está querendo explorar, ele apresenta um aspecto sobre o qual você tem pouco entendimento, você não tem outra alternativa. Ou você abandona a matéria, ou você vai atrás das fontes. Então, assim, uma espécie de autoceticismo. Eu acho muito importante colocar isso para você agora, porque hoje aqui é o dia da tua formatura. Você não pode ceder a alguma dificuldade que aparece em qualquer tema, o tema pelo qual você se sente mais envolvido, ou para o qual mais preparado,
pode apresentar uma dificuldade de natureza conceitual, teórica, que vai te obrigar à leitura. E vai te obrigar a fazer uma coisa que você revelou aí de maneira que eu não sabia, de maneira tão contundente. Você diz assim, a linguagem acadêmica ela é meio cansativa, e eu queria escrever alguma coisa leve. Essa oposição não existe, Luca. Se a linguagem é leve, ela não pode ser superficial. E acho que, em alguns casos, você acabou caindo na história de que, em busca da leveza, você dispensou o aprofundamento de algumas questões. Aliás, lá na apresentação do trabalho, você me agradece por não ter te abandonado. Você falou, talvez ele devesse ter me deixado de lado, mas jamais, Lucas. Por quê? Porque você apresentava um trabalho com dificuldades? Acho que não. Eu tenho muita admiração pela tua inteligência, pela sensibilidade que você tem em relação ao tema, mas acho que você, em primeiro lugar, dispersou quando mudou de tema. Você, pelo menos metade do tempo que você teve sob a minha orientação, você trabalhava com uma outra possibilidade de pesquisa, e aí você mudou. E essa mudança já é um problema sério, você tem que correr atrás de um tempo precioso que você ocupou com a pesquisa anterior. A outra coisa que eu queria me referir, Luca, é assim, a mitologia ela não tem público específico, a mitologia é um fator cultural, ela pode abordar indiferenciadamente várias camadas do público. Então, a mitologia da arquibancada, da mesma forma que a mitologia do campo, ela exerce uma força simbólica nos torcedores que independe da sua condição social, da sua inserção. Eu recomendei para você, esse livro infelizmente não foi usado, que é o Remédio Veneno do Miguel Wisnik. Miguel Wisnik faz uma análise antropológica do futebol e ele mostra lá que existe todo um encantamento, a construção de um herói ou a desconstrução de heróis a partir dos elementos dados na mitologia do futebol. Isso talvez servisse para encontrar um caminho para explicar o ódio. Vamos lembrar aqui que a Olimpíada de 36 ela foi erguida em função do ódio contra o negro. Nós estamos em 36. Então, na minha opinião, o ódio é a mitologia do fascismo. Isso tem que ser explorado. E ela não está presente apenas no futebol. Ela está presente na homofobia, ela está presente na televisão, ela está presente na alienação das redes. Eu acho que faltou um pouco, Luca, e aí eu vou sugerir que você retome isso, porque você tem muita competência para fazer isso. Faltou um pouco você exercitar a tua análise do futebol do ponto de vista cultural e político. A coisa ficou, em alguns momentos do trabalho, tratada muito no aspecto funcional das redes. E acho que isso não dá conta da complexidade do assunto que você abordou. Eu não estou falando nada de novo, eu estou apenas, talvez, repetindo de outra forma aquilo que o Matheus colocou e que o Zé Paulo colocou. É isso, eu acho que você tem que, se você tem esse tema como um projeto intelectual, você tem que pensar num mestrado em torno dele, você tem que pensar em aprofundar, encarar os desafios teóricos, conceituais, que são necessários tanto para você ser um jornalista quanto para você ser um ensaísta do futebol. Eu acho que eu estou convencido de que a melhor jornalista é aquele cara mais bem preparado conceitualmente para encarar a essência das matérias que ele produz. Isso aparece de maneira, às vezes, traiçoeira, surpreendente, ou, às vezes, de maneira bem simples, mas aparece sempre. Se eu tivesse que apontar alguma lacuna no teu trabalho, eu apontaria essa, um déficit teórico. O trabalho está muito bem do ponto de vista empírico. Você imagina, o Zé Paulo, quando eu penso em esporte, eu lembro do Zé Paulo. Zé Paulo é um cara estudioso disso. Quando o Zé Paulo fala que no teu trabalho ele aprendeu a ler teu trabalho, você imagina a riqueza que tem. Ele deu um indicativo aqui. Mas eu acho que essa contribuição que você deu, que mostra a oferta de elementos novos, ela tem que ser burilada, ela tem que ser lapidada com a superação dos déficits teóricos que eu acho que o trabalho tem. Infelizmente tem, Lucas, porque nós sabemos como é que é o processo de gestação de um TCC,
Nós sabemos que cada aluno, aluna tem uma postura diferente em relação ao empenho para desenvolver o trabalho. Isso não significa displicência, mas significa diligência diferenciada. E isso acontece de maneira diferenciada também no resultado final dos trabalhos. Eu estou muito contente de ter participado da tua orientação. E fico feliz que você tenha me escolhido como orientador, mas acho que você não pode parar por aí nisso, não. Não vai dar o louro como ganho, porque talvez isso você tenha mais contribuição para dar. Desculpa aí, João Paulo, Zé Paulo, desculpa, Matheus, desculpa, Luca, mas é que a coisa foi tão rica aqui que eu não me sentiria bem se eu não colocasse essas questões que eu observei. Posso citar, professor? Posso comentar? Não, imagina, você fica à vontade. Eu não fiz uma arguição, só fiz um comentário, mas você tem toda a Então, liberdade. tá. Não, faço questão. Não é resposta, comentário é comentário. Fala. Não, beleza. Quero te ouvir. É questão da preparação ali, eu acho que eu tenho me colocado de uma maneira um pouco errada. É mais do que eu citei em resposta ao Matheus, eu acho. Não é uma questão, talvez, de preparação, é uma coisa mais, vamos dizer, eu acho que isso é um assunto um pouco mais denso, um pouco mais, que eu precisaria me aprofundar muito, e talvez eu perdesse o foco exatamente do que era o trabalho. Talvez esse foco tivesse ter sido mudado para incluir isso. É algo que eu ouvi as pessoas falando, eu falo, poderia ser isso. A preparação que eu digo é mais quando chegou, sabe? Quando eu já estava escrevendo, já estava no processo, quando eu digo minha preparação, eu falo, agora, para eu incluir isso, eu vou ter que fazer uma pesquisa muito maior, porque é um tema que exige aprofundamento. Eu já estava com um direcionamento meio que arredondado nessa hora, e eu falei, agora, se eu fizer isso daí, eu vou ter que adaptar muito o tema, eu não sei se é algo que eu vou dar a profundidade necessária aos 35 do segundo tempo, não aos 45, mas aos 35, entende? É nesse ponto que eu estava estudando, não sei, talvez eu tenha me colocado um pouco errado, que é uma deficiência minha também. Eu me coloquei errado, mas é isso. Não tem deficiência nenhuma sua. Para com esse negócio de deficiência minha. Toda vez não pode ter deficiência sua. Ô, Luca, esse é o ônus do trabalho do investigador, do repórter. Você não tem alternativa. Ou você escamoteia a dúvida que você tem, faz de conta que você não teve a dúvida e muda o enfoque, o que significa que você está dando um chapéu na questão da pesquisa. Ou você entende que aquilo é importante aprofundar e você dá um jeito de mergulhar naquilo. Esse é o desafio. Eu tive uma orientanda no doutorado, lembrei dela agora. No meio do caminho da preparação da tese de doutorado, ela falou, Fara, eu vou mudar minha hipótese, porque eu não consigo confirmar essa que eu tenho. Falei, quer dizer que você quer fazer uma fraude de natureza científica. Se você não consegue confirmar a sua hipótese, você vai ter que dizer na sua tese que a sua hipótese não foi confirmada. E não encontrar um caminho para dizer, olha, eu confirmei a hipótese. É fácil assim. O desafio está em você conseguir dar conta das questões, dos enigmas teóricos que o teu tema escolhe. Mudar o tema ou manter o mesmo tema, colocar a dúvida por baixo do tapete, eu acho que não contribui para que o assunto seja aprofundado e nem contribui para que você tenha a sua qualificação intelectual aprimorada. O jogo da ciência, do conhecimento, dos fatos jornalísticos, ele tem essa dinâmica que cobra do pesquisador e do jornalista uma entrega, não tem jeito, não tem alternativa. Falar assim, eu vou mudar o assunto porque eu não tenho agora tempo para fazer isso. Eu tenho a impressão que você sacrifica o assunto, né? Bom, é uma opinião que eu tenho, Luca, e para essa divergência nossa, nós temos que ter um longo caminho de conversa, que vou estar sempre à sua disposição para trocar ideias a esse respeito. Matheus quer falar alguma coisa, Zé Paulo quer falar alguma coisa. Eu queria falar só, acho que uma colocação que passou pelo Zé Paulo, passou para o senhor também, professor, que o Luca colocou ali, acho que me chamou muita atenção que ele falava que ele não pretendia
que esse trabalho acabasse se tornasse um ponto de discussão, ou que fosse lido, replicado e citado para frente. E eu acho que é errado, eu acho que isso é a consequência depois, né? A gente não pode sair com esse ponto de partida assim. Eu lembro também no meu TCC eu não tinha uma vivência acadêmica de pesquisa também. Foi um super desafio. Várias vezes eu achava que eu ia desistir, que eu não consegui provar minha hipótese também. E minha orientadora falou: isso é parte do esforço, é o risco que a gente corre quando a gente se propõe a um trabalho mesmo, assim. Então, acho que não... E isso eu aprendi muito depois também, que a gente não pode já partir do pressuposto que a nossa contribuição não vai existir, né? Como a gente está discutindo aqui já essa hora inteira, a contribuição vale muito. Vale muito. Então, tenha isso em mente, assim, e não se deixa... É fácil falar, mas não se deixa desmotivar pelas possibilidades que você vai ter na sua carreira, seja como jornalista, seja como pesquisador. De novo, vou deixar o convite para se aprofundar nesse tema aí, e nas suas considerações, suas ideias, assim, porque a tua capacidade está provada nesse trabalho e enquanto tu já provocou a discussão aqui nesse nosso espaço, né? Nessa linha de raciocínio, a gente estaria diante de um paradoxo que nunca seria superado. O Lucas ficou triste porque o trabalho dele é importante. Ele não imaginava que fosse... Fala, porra, que pena, porque eu produzi um trabalho que não era para ser importante. Agora os caras falam que é importante e eu acabo me comprometendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele está quase falando. Eu não tenho nada a ver com as questões que vocês levantaram aí. Surgiu, sei lá que de onde surgiu isso. Esse é o problema, Lucas. É aquela história do quem pariu o Mateus que o embale. É claro que a coisa não é tão simples assim, mas você tem que abraçar as questões que a tua inteligência levanta. Você não vai lamentar, porra, eu cheguei em casa, porra, mãe, porra, sabe o quê? Meu trabalho estava bom. Zé Paulo, você imagina isso? Puta, tô arrasado. Vai chegar para os colegas amanhã na cerveja, falar, puta merda, sabe quem elogiou meu trabalho? O Zé Paulo. O Mateus. Os caras me colocaram numa sinuca, porra. É melhor ficar é melhor um pouco mais de apreço pelas dúvidas que a nossa inteligência levanta. Bom, galera, nós vamos fazer um sistema agora de avaliação. O Mateus vai entrar no chat da sala e vai procurar aí o meu nome, Faro. Deu certo aquilo, né, Lorenzano? Deu? Deu certo. Então, faz a mesma coisa agora. No privado, então, é só para mim, viu, Matheus? Uhum. A mensagem no chat é só para mim. O professor Zé Paulo faz a mesma coisa e eu vou preencher a ata. Antes de preencher a ata, eu quero saber de algumas questões que eu preciso saber do Lucas. Lucas não, Luca. Luca Ribeiro, é Luca com 2 Cs, né, Luca? Isso. Luca Ribeiro de Francesco. RA 00. Como é que é? Tá certo Não, isso? exato. 00209244. Isso. Jornalismo, você entrou no 1º de 2018? Isso. Trabalho de conclusão de curso. O título do trabalho, das 4 linhas, são os 280 caracteres. O impacto das redes na saúde mental dos jogadores brasileiros de futebol. Perfeito. Eu coloco. Tá bom. Orientador Faro, banca, além do Faro, José Paulo Florenzano e Matheus Harb. Data da avaliação do trabalho 6/12, e eu que assino esse documento. Está tudo em ordem, vamos ver quais são as notas agora. Não recebi ainda a sua, Matheus. Como é que é? Eu só tenho dúvida como é que é a avaliação aí da... É de 0 a 10, de 0 a 10. 0 a 10. Zé Paulo também não mandou a dele. Tá aqui.
Matheus está digitando. Mandei Já colocou aqui? Já colocou essa? Então vamos ver aqui, peraí. Matheus. Fala, Zé Paulo. Estou conseguindo enviar, Faro, só um minuto. Fica tranquilo. O espaçozinho azul tem que estar para Faro, né? Ou para JS Faro, não sei como aparece. Não, já para da JS Faro. E aí... O Luca está tentando dar uma de hacker. Não, mas não vai conseguir, não, cara. Está fechado aqui. O Matheus só mandou para mim. Agora tem o Zé Paulo. Engraçado, não tem um negócio para enviar, Faro. Não sei o que Lá aconteceu. embaixo, não, é lá embaixo, lá na base da página. Está lá para. Não está para. aparecendo. Tá sim. Eu não consigo achar o ícone para enviar. Eu coloquei já o Faro aqui para você, mas engraçado, não sei o que aconteceu. Ela não está aparecendo. Dá um enter, dá um enter. Deixa eu dar um enter aqui, deixa eu ver o que acontece. Também não. Então, Zé Paulo, vamos... Fala a sua nota. Eu vou sair e vou entrar de novo, Faro. Só um minuto, tá? Tá bom. Só um minuto. Pronto, Zé Paulo, já coloquei você de novo na sala. De volta, vou tentar de novo aqui, só um minuto. Vai lá, vai lá. Fica tranquilo. Vou colocar só a nota. Eu tinha dado uma explicação toda aqui, Faro, mas deixa eu ver se... Saiu já. Saiu? Saiu. Então é o seguinte. Orientador Faro, José Salvador Faro, 9, Florenzano, 10, Matheus Harbi, 8. Média final, 9. Luca, parabéns, cara. Cadê você aqui? Parabéns, gente. Boa, Luca, aí sim, aí sim. Ô, Luca, parabéns mesmo. Você está formado em jornalismo, com todos os méritos que uma nota dessa vale. O seu trabalho é muito instigante. Você está saindo daqui com um compromisso. Não pode interromper a tua linha de reflexão, a tua linha de questionamento. Se interromper, quem perde, além de você, é a própria natureza do assunto que você desvendou aí para nós. Agora vem a lista de comentários, né? Maria Eduarda, Vitor Prudêncio,
João Vitor. E as minas? As minas não vão dar nota para você, ô, Lucas? Brincadeira, Que isso? brincadeira. Gente, abraço para todo mundo. Luca, você vai receber a gravação dessa sessão. Eu mando para você o link depois de acesso, tá bom? Beleza, professor. Zé Paulo, obrigado mais uma vez. A delícia ouvir você. Delícia te conhecer, Matheus. Obrigado pelas contribuições, uma leitura atenta. Obrigado pelo convite. E todo mundo que apareceu aqui na sala hoje, agradeço muito a presença. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu, gente. Até Abraço, mais. Luca. Parabéns de novo. Obrigado, viu? Prazer conhecê-lo. Fara, um Prazer. abraço. Obrigado, obrigado.